Nascida e criada em Garopaba, a escritora e coach Blaíra Teixeira vai lançar o primeiro livro. Nós batemos um papo com a autora para entender como foi o processo de escrita do livro A Força de Ser Feliz. Blaíra Teixeira nasceu e cresceu em Garopaba. Já morou na Itália e em Portugal e hoje mora em Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha. A autora escreveu um livro narrando trechos relevantes da sua trajetória. Ela mostra que é possível superar os desafios impostos pela vida através da resiliência. Eu era técnica aqui no Brasil, concursada pública, e como eu migrei de carreira foi depois que eu fui para a Itália. Fui socorrista, fiz o concurso de bodybuilding, passei, ganhei primeiro lugar. As pessoas começaram a me procurar para ter o corpo que eu tinha. E daí eu vi que eu não queria ajudá-las, não é simplesmente a ter o corpo que eu queria, mas eu queria compreender qual era a dor. E eu comecei a pensar o que eu posso fazer, porque aí eu migrei para o coaching. Aí eu falei, eu quero estudar PNL, Programação Neurolinguística. Eu quero saber qual é a dor da pessoa. Por que ela quer fazer aquilo que ela quer fazer? E aí, naquele ano, eu comecei a pensar que eu queria mais. Porque depois que eu ganhei um campeonato, porque eu fui desfilar, né? Quando eu tive aquela ideia, aquela ansiedade, eu falei, eu vou me inscrever para fazer esse concurso. Só que quando eu me inscrevi, para sair de uma ansiedade e para focar em mim e outras coisas, os meus próprios amigos que moravam na Itália, que muitos deles estavam nesse meio, falavam para mim, Blaíra, é muito difícil, talvez você não ganhe, talvez você fique em 7º lugar, isso fala deles, porque você pode ser muito bacana, corpo legal, cabelo legal, porém aqui tem as favoritas. Por que tu quer ir num grande? Por que tu não vai num pequeno? Porque se tu for num pequeno, numa federação menor, tu vai ganhar. E aí eu comecei a perceber que as pessoas jogam um balde de água no nosso sonho. Eu olhei para eles e falei, não, é lá que eu quero estar. Por que eu tenho que começar pequeno? Às vezes as pessoas têm essa ideia que tem que começar pequeno. Se meu sonho era estar no palco grande, por que eu tenho que começar por lá? Não por baixo, mas em um que eu não queria. E no dia do campeonato foi muito forte, assim. E eu entrei naquele palco, lotado, todos com patrocinadores, todos com a família e amigos. E eu lá, quando eu entrei para desfilar, quando chamaram meu nome, tinha uma pessoa gritando meu nome, vai Blaíra, e era o meu marido. Não tinha, ninguém acreditou, ninguém confiou, ninguém foi. E aí eu voltei para casa com o maior troféu, com a maior medalha, que eu levei o campeonato. Eu fiquei mais numa vitrine, né? Sim, ficou mais conhecida. Mais conhecida, as pessoas começaram a pedir, Blaíra, eu também quero, eu também quero, eu também quero. E eu comecei a me assustar com adolescentes, falando desde drogas, desde bebidas, desde de tudo. Blaíra, eu tô fazendo de tudo e não consigo emagrecer, eu tô fazendo de tudo. E tá acontecendo, e eu quero muito ter esse corpo. E eu comecei a ficar preocupada. Eu falava para as pessoas, esse shape que vocês estão vendo, que eu passei uma semana em desidratação para a pele colar no músculo e eu ficar com os músculos aparentes, não é saudável. É um shape para competição. Eu fiquei feliz com o campeonato. Eu fiquei muito feliz com a minha conquista. Só que a minha caixa de mensagem encheu de uma maneira de pessoas querendo aquilo e me relatando loucuras. Eu falei, olha a responsabilidade que eu tenho por conta de um campeonato que eu ganhei. E eu comecei a vir para a rede social falando, gente, esse corpo nem eu quero, não é saudável. Eu fiz um processo de desidratação que é perigoso, uma dieta restrita para ter o shape que eu tenho. Então eu falei, nossa, eu tenho que fazer algo assim. E aí, porque eu poderia fazer coach, fazer qualquer outro trabalho para levar as pessoas a esse objetivo. Mas eu queria mais. As pessoas que fazem esse trabalho é maravilhoso, é perfeito, mas para mim fazia sentido fazer de outra forma também. Porque todos nós nos completamos, né? Então é complemento, a pessoa que faz isso, só que eu acredito que tem que ter uma equipe. E eu queria ser parte da equipe que tratasse realmente a parte mental. E aí numa dessas viagens eu fui para Portugal, visitar minha afilhada, que saiu de Dubai para ir para Portugal,
visitar um tio. E lá a gente se encontrou, fomos almoçar, e ela estava com a filha do dono de uma escola de coach, de um instituto na cidade de Braga, de Portugal. Jeremias Barbosa e Catarina Amaro. E eles falaram, Blaíra, tu já é coach? Tu já é coach, te falta a certificação, vem fazer conosco o curso. Eu falei, é isso que eu quero. E aí assim, sabe quando tu pensa e tudo se move para que tu consiga aquilo? Blaíra conta que a pandemia foi um período crítico para o trabalho que desenvolvia e conseguiu aplicar ferramentas da psicologia positiva para ajudar pessoas ansiosas, através das redes sociais. E por conta da pandemia, pessoas que estavam ali vidrado vendo só contagem de mortos e noticiário. E eu falei, me formei. Que responsabilidade. E agora? Eu ia para a rede social. E comecei uma quarentena de lives falando de pensamento positivo, falando para as pessoas pararem de focar naquilo que deixava elas ansiosas, pararem de contabilizar e focarem naquilo que elas teriam que fazer para aumentar a imunidade, para aliviar o timo, Eu comecei a fazer estratégias e ajudar, até que surgiu a minha primeira cliente para esse trabalho, para coach. Surgiu a minha primeira cliente, que foi uma advogada. Ela disse, eu estou vendo o teu trabalho e eu quero fazer o processo com você. Eu falei, meu Deus! Então assim, aí eu comecei a fazer tudo isso. E no livro, eu conto toda essa história, porém, a parte do livro que eu comecei a escrever foi quando eu estava ansiosa lá em 2019, antes de ir para o campeonato, eu comecei a escrever as minhas, o que eu sentia que me estava doendo. E aí eu começo a escrever as minhas dores. Então o livro eu comecei numa crise para poder compartilhar o que eu estava sentindo, porque eu sabia que eu ia sair. E eu falei, eu vou escrever como funciona esse caminho. Porque uma vez que eu vou percorrer esse caminho, eu vou ensinar como que faz. Não como que faz, mas a forma que eu fiz para desenvolver habilidades para sair de um desafio tão grande. Blaíra perdeu 3 filhos durante suas gestações e também o pai, em um período curto de tempo. Um relacionamento difícil foi um dos tópicos abordados por ela no livro. Então aqui eu conto toda essa história, eu conto a parte dos lutos também, e é mais ou menos essa estrutura. Se eu já percorri um caminho, eu sei as fases do luto. E também eu conto de um relacionamento tóxico, aqui também, que foram 6 anos antes do meu casamento. Hoje a gente está junto há 19 anos. Antes eu tive um relacionamento de 6. Tóxico por quê? Porque ele usava drogas. Eu gostava daquele relacionamento, eu não gostava do relacionamento, eu gostava da pessoa, porém, nem tudo que a gente gosta faz bem pra gente. Então, assim, aqui eu trago isso também pra gente perceber que nem tudo que a gente gosta faz bem. Então, por mais que eu ajudei durante 6 anos a tentar deixar ele bem para sair dessa abstinência, a ANA, todos os órgãos que eu falei, eu estou contigo, eu vou contigo. Só que muitas vezes eu tive que escolher entre estudar para uma prova ou procurar ele em becos. E eu comecei a ver, eu já estou 6 anos, já estou puxando ele não quer sair. Então, assim, às vezes eu trago isso porque as pessoas que estão passando por algum processo de dependência emocional, por algum processo, algum relacionamento, seja ele qual seja, família, amoroso, amizade, perceber, eu gosto, mas me faz bem. E não se sentir culpadas. Ah, eu estou saindo, estou abandonando o barco. Não, tu esteve na tempestade até agora. E alguém tem que se salvar. Então, assim, poder perceber, a gente tem que acolher o outro, sim, mas a gente tem que se acolher. O lançamento oficial do livro A Força de Ser Feliz vai ser nesse domingo, dia 6, às 7h30 da noite, na Casa de Cultura de Garopaba. Porque contar a nossa história cura, além do exemplo de superação. Então, assim, aí eu escrevi, terminei, chamei a editora, aprovaram todo o trabalho e já estou escrevendo o segundo, que é uma novidade também, que vai ser para ano que vem. Acolham essa história. Eu deixo aqui essa história de superação para que você acolha o meu compartilhar, contado por mim, da minha maneira, os meus altos e baixos e como que eu fiz para superar
cada desafio que eu passei.